reestruturação, né? Implantar o programa de integridade em meio a uma reestruturação dá certo? Eu sou Erika Lamu, esse é mais um episódio do Jornal da Compliance, onde eu vou te levar ao absoluto zero de conhecimento na área de compliance, até ganhos de R$ 7.700 por mês, que vão te ajudar a ter um ganho anual de R$ 100.000. Quando a gente fala em reestruturação, a gente tem que ter uma série fazer primeiro uma série de considerações, né? Eu gosto sempre de fazer um alinhamento inicial, porque eu não sei se você está me assistindo agora pela primeira vez, se você entende realmente o que é compliance, né? E eu gosto de dizer o seguinte, que compliance é um conjunto de técnicas e processos que vão ajudar a empresa a implantar a cultura de integridade, a estar em conformidade legal, ou seja, a cumprir as leis, normas e regras que são aplicáveis àquele setor da empresa que você atua, aquele ramo do negócio que você atua, o setor de mercado da empresa que você atua, e também atuar na prevenção de riscos, tá? Se o compliance fosse expressão matemática, que expressão seria essa, né? Seria compliance igual a cultura da integridade mais conformidade legal, menos riscos, certo? E quando a gente fala em reestruturação, né, o que é que a gente quer dizer com reestruturação? A gente fala em reestruturação quando a empresa ela está passando por mudanças na sua estrutura, tá? E pode ser em relação ao quê? Pode ser em relação à hierarquia da empresa, pode ser em relação à mudança de atuação no ramo de negócio, pode ser em relação à mudança do foco, né, em relação ao produto ou serviço que ela vai atuar. Então, de repente, até mudança na sua linha de produção, em se tratando de produto, ou mesmo de passar a atuar com um novo serviço, que a gente está falando de uma empresa que atua na área de serviços, né? E note o seguinte, quando eu falo em reestruturação, é um processo que ele tem uma relevância na empresa, né? É um processo que ele envolve grandes mudanças. Então, não é, por exemplo, uma reposição de quadro, uma mudança de diretoria, ou então, aquela diretoria mudou de caixinha, então aquele gerente agora está subordinado àquela diretoria. Não tem a ver com promoção, não tem a ver com reposição de quadro, nada disso. Tem a ver com, de fato, mudança reestrutural, tá? Você mexer realmente na estrutura da empresa. Então, por exemplo, a terceirização de uma área, né? E aí, quando a gente fala na terceirização de uma área, algumas pessoas da área original vão ser realocadas, mas outras pessoas vão sim ser desligadas, infelizmente, né? E a gente sabe que as empresas, elas tentam cada vez mais dar mais resultado com o menor custo, né? E, de um modo geral, um dos maiores custos que as empresas têm é justamente com a mão de obra, né? Com o pessoal, com as pessoas, com seus funcionários. A depender da empresa, e assim, até em boa parte dela, chega a cerca de 50% do custo que ela tem, o custo com mão de obra, né? Então, quando você fala, por exemplo, em estar terceirizando uma área inteira, é uma mudança reestrutural. Quando você fala, por exemplo, em criar um centro de soluções compartilhadas, um CSC, da mesma forma. O que é um CSC? Você pode não ter ouvido ainda esse termo. Um centro de solução compartilhada é quando uma empresa ela tem várias unidades e dentro dessas várias unidades ela tem estruturas que se repetem. Então, por exemplo, tem um RH para cada uma dessas filiais, tem um administrativo para cada uma dessas filiais, tem um financeiro para cada uma dessas filiais. E aí, a partir do momento que a empresa centraliza numa área só, a exemplo da matriz, né, da sede, uma estrutura onde ela vai compartilhar os serviços daquela equipe nesse exemplo que eu dei, RH, financeiro e administrativo, vai compartilhar com as filiais, ela tem um centro de soluções compartilhadas pela matriz com as filiais, tá? Esse aqui é um CSC. E muitas empresas adotam a estrutura do CSC justamente como forma de reduzir custo, né? E aí, quando a empresa ela adota um CSC, ela está, de fato, fazendo uma mudança na sua estrutura, né? Está fazendo uma mudança estrutural ou uma reestruturação dos seus serviços, da sua estrutura de fato, né? Do seu quadro. E pode envolver
vai envolver necessariamente, quando a gente fala nesse exemplo específico de CSC, um enxugamento do quadro do pessoal, né? E aí o que acontece? Quando a gente fala em implantar um programa de integridade ou criar a área de compliance que vai implantar o programa de integridade dentro de uma empresa que ela está passando por uma reestruturação, a gente tem o seguinte, tem um cenário que, se ele não for bem conduzido, ele pode estar gerando uma série de problemas, né? Só que é o seguinte, se você é um dos meus alunos, ou é um futuro aluno meu, ou está assistindo aqui esse vídeo agora, você pode ficar tranquilo que eu vou lhe dar todas as dicas para você não ter nenhum problema e conseguir conduzir esse processo com tranquilidade, tá? Ou seja, da forma certa, né? Porque sempre tem a forma certa e a forma errada. E muitas vezes o profissional do compliance, por não ter tanta maturidade em relação a processos anteriores de reestruturação, ou mesmo em relação à área de compliance, ele pode se encontrar meio perdido, né? E conduzir isso de uma forma que não seja realmente a melhor forma, né? É possível, sim, conduzir, fazer a implantação do programa de integridade ou a implantação da área de compliance de uma forma a ter o mínimo possível de impacto e até pegar essa reestruturação e transformar numa coisa positiva para o compliance. Mas eu vou te explicar como é que você pode fazer isso, né? A primeira coisa que você deve entender, que você deve levar em conta nesse processo, quando a gente fala realmente em reestruturação, é entender, né? Poxa, essa mudança, essa reestruturação da empresa, ela envolve o quê, né? Ela está sendo feita, ela está sendo feita por qual motivo? Qual é o objetivo dessa reestruturação? Porque é o seguinte, a partir do momento que você entende, é que você vai conseguir conduzir a implantação de forma adequada, alinhada a esse objetivo da empresa, certo? E muitas vezes o que acontece? Quando a empresa ela resolve fazer uma reestruturação, ela tem não só um objetivo específico, isso é básico, né? Mas muitas vezes ela tem uma meta específica. E aí é interessante saber, essa meta, ela foi aberta para os funcionários? Ela foi informada para os funcionários? Primeiro, se tem a meta, se tiver, você precisa saber que meta é essa, né? E em existir essa meta, é interessante também saber também se ela foi repassada para os funcionários, né? E uma coisa que a gente sabe é o seguinte, quando uma reestruturação, ela envolve não só uma dança de cadeiras, mas realmente um enxugamento no quadro do pessoal, a gente sabe que muitas vezes isso não vai ser comunicado para os funcionários. Justamente por qual motivo? Porque a empresa ela tem o receio de, por exemplo, os funcionários realizarem alguma greve, ou então deles realizarem alguma sabotagem na empresa, tipo assim, vai me demitir, ou então, corre o risco de ser demitido, então parei que eu vou dar prejuízo também. Infelizmente, a gente sabe, minha gente, tem muito espírito de porco por aí que pensa dessa forma, né? Não percebe, por exemplo, que quando ele prejudica a empresa, ele prejudica tantos outros pais de família. E por mais que ele tenha sido prejudicado ao ser desligado, é aquilo, muitas vezes, é uma situação que a empresa não tem outra alternativa a não ser fazer isso, ou ela vai morrer. Um exemplo claro foi a pandemia. Ainda está sendo, mas o ano passado foi muito mais crítico, né? A gente tem um ano, está fazendo um ano aí de pandemia, já dia 18, e aí meio que a gente conseguiu administrar, ou pelo menos conseguiu entender, mas o fato é que no começo muita empresa quebrou, e muitas empresas não quebraram justamente por ter que fazer uma reestruturação, um grande enxugamento no seu quadro, né? E com isso, ela conseguiu realmente se manter viva. E aí, infelizmente, como eu disse, tem muito espírito de porco, muita alma cebosa, que quer descontar na empresa e não percebe que está prejudicando os outros pais de família que estão tentando se manter, né? Mas, enfim. Então, o que acontece? Se você foi contratado para fazer esse serviço de implantação do programa de integridade ou de estruturação, de criação da área de compliance, e aí seja você, né, seja você um CLT, um funcionário realmente da empresa, ou seja você um consultor, né, você realmente atua como autônomo, dando consultoria na implantação do programa de integridade, eu
quero dar uma recomendação inicial para você, né? Você precisa do quê? Você precisa fazer um termo de confidencialidade. Justamente quando você vai começar esse trabalho, mesmo você sendo funcionário, tá? Há empresas que, para determinados cargos, já é praxe que elas usam o termo de confidencialidade, outras empresas, por sua vez, adotam o termo de confidencialidade já no momento da contratação, e aí, no caso, para todos os funcionários, mas esse termo é um termo específico que você, profissional de compliance, vai fazer. E aí, nesse termo de confidencialidade, o que é que você tem que colocar? Você tem que se comprometer, né, a manter o sigilo das informações relacionadas à empresa, em especial as informações de cunho estratégico, tá? E uma coisa que você vai colocar é que a empresa também, ela deve passar para você informações relacionadas à mudança de reestrutura que venham a acontecer, a reestruturações que venham a acontecer e que possam impactar na sua atuação nesse trabalho de implantação do programa de integridade. E aí você se compromete, e isso é uma forma de você mostrar sua boa-fé, né? E de deixar a empresa mais tranquila, você se compromete com sigilo em relação a essa estratégia, e é uma forma de deixar a empresa mais tranquila em relação a estar dividindo para você assuntos estratégicos que podem realmente ter impacto nas suas atividades, né? Nas atividades do serviço que você vai estar implantando, seja você um funcionário, que todo funcionário presta um serviço para a empresa, né? Ou seja você um consultor, né? Porque é o seguinte, é importante que você esteja a par dessas mudanças para que você saiba a forma mais adequada de conduzir a implantação, sem que isso venha a ter um impacto negativo no seu serviço, na implantação do programa de integridade. Porque aquilo, se a pessoa não conduzir de boa forma, todo mundo vai olhar para o programa de integridade de forma atravessada, vai dizer, não, esse programa, esse miserável, foi por conta dele que a empresa teve que desligar um monte de gente. As pessoas não sabem, as pessoas desconhecem realmente, né? Quando a gente, não é todo mundo que sabe o que significa um programa de integridade, o que significa uma área de compliance. Muita gente desconhece o termo compliance, né? Só fazendo um breve parênteses, perceba que isso é uma oportunidade gigantesca para você entrar já nessa área que é carente de profissionais capacitados, qualificados, e no último mês que eu vi, vou até atualizar os dados de fevereiro, mas em janeiro a gente tinha 1.500 vagas em aberto e boas vagas, mas não necessariamente tem pessoal qualificado, tá? Então, só voltando aqui um pouquinho, você precisa estar a par do que vai acontecer nessa reestruturação, não que você precise saber de detalhes, né? Mas você precisa entender isso que eu comentei no começo. Poxa, qual vai ser a reestruturação, qual é o objetivo, qual é a meta, para você conduzir esse processo de forma adequada, tá? Sem realmente ter maiores impactos para o seu serviço, né? Sem que ele esteja sendo visto de forma negativa, de uma forma que venha realmente prejudicar o seu trabalho, né? E quando eu particularmente falo em reestruturação, é inevitável para mim lembrar de duas situações. No caso, são de dois clientes, tá? De duas empresas, onde eu fiz o processo de implantação do programa de integridade, porque essas duas empresas, elas foram dois clientes que estavam passando por reestruturação, só que eles conduziram de forma oposta, né? Um conduziu, vamos chamar de cliente A, tá? O cliente A conduziu a reestruturação alinhada ou melhor, alinhada não, em paralelo à implantação do programa de compliance, mas de forma inadequada, e o cliente B conduziu da melhor forma possível. E interessante é que foi logo depois do outro. Primeiro teve o A e depois teve o B. Eu digo, ai meu Deus, que bom, que bênção. Porque o B não teve problema nenhum, né? E qual foi a forma de condução do cliente A que eu comentei que não foi uma forma inadequada, né? A empresa, esse cliente, ele estava realmente fazendo a implantação de um CSC, de um Centro de Soluções Compartilhadas, né? E aí, com isso, o que foi que essa empresa pensou? Poxa, já que a gente vai ter uma sobra no orçamento, porque a gente vai fazer um enxugamento no quadro, vamos aproveitar essa sobra para fazer em paralelo a criação da área de compliance e a implantação
do programa de integridade, né? Só que o seguinte, o que é que aconteceu, né? A empresa, esse cliente, ele não me informou dessa mudança. Ele não me informou sobre essa reestruturação. E aí, o que foi que aconteceu, né? Quando eu precisei conversar com as pessoas, quando eu estava em contato com as áreas, sim, só voltando um pouquinho, nos 2 casos, eu fiz o termo de confidencialidade, tá? E é aquilo, não é porque a gente faz que a empresa vai fazer a parte dela, infelizmente. A gente se compromete, porque é a gente que emite o termo, né, se comprometendo a não repassar a informação, e quando eu entrego o termo, eu friso, além de ter escrito, eu gosto de falar, né, que é importante que a empresa sinalize se estiver passando por algum tipo de reestruturação ou mudança considerável, uma grande mudança, uma mudança profunda, para que a gente conduza o serviço da melhor forma, mas mesmo eu tendo feito essa sinalização, o cliente não me disse nada, né, que estava passando por essa reestruturação, que estava implantando o CSC. E aí, o que é que aconteceu? Eu estava na fase de avaliação de riscos, e aí nesse pilar, quando a gente estava implantando esse pilar, a gente faz algumas entrevistas com algumas áreas, com pessoas de áreas específicas. E aí, quando eu estava fazendo entrevista com as pessoas ou se mostravam com medo. Então, aquela pessoa que você vê muito calada, que parece que você está fazendo interrogatório, né? Ah, como é que funciona o seu processo? Não, funciona de forma muito tranquila, como tem que funcionar. Aí você diz, opa, isso não é uma resposta trivial ou comum dentro daquilo que a gente espera, né? A gente espera que a pessoa diga, olha, o meu processo funciona da seguinte forma, a informação vem daqui, vai para lá, assim, assado e tal. Então, eu comecei a perceber, né, que nesse cliente, os funcionários, ou eles estavam com medo, ou eles estavam muito calados, né, ou então eles falavam o seguinte, que era até engraçado assim, né, porque você percebe que tem alguma coisa estranha rolando, tá pegando alguma coisa e ninguém te contou, que é o seguinte, teve uma determinada pessoa, era uma coordenadora, que ela fez assim, nossa, eu trabalho demais, meu Deus, eu tenho tanto trabalho, que eu não sei nem por onde eu vou começar, porque, olha, eu faço coisa demais, demais. Então foi aí que deu o clique, né? Eu fiz, opa, peraí. Eu já estava achando estranho algumas pessoas que eu tinha conversado antes, mas quando eu cheguei nela, eu tive a certeza. Eu acho que ela foi, sei lá, a quarta, quinta pessoa entrevistada. E ela começou a dizer um monte de coisa que ela fazia, mas que não tinha a ver com aquilo que eu estava perguntando. Então, eu perguntando sobre maçã e ela respondendo banana. Aí você faz, poxa, por que ela está respondendo isso? Que não foi isso que eu perguntei. Ou por que ela está respondendo dessa forma, né? E aí eu comecei a puxar e foi então que eu entendi que a empresa estava passando por uma reestruturação e que estava implantando o centro de soluções compartilhadas, né? E é interessante que você tem esse feeling realmente, essa sensibilidade de perceber as pessoas quando elas estão falando. Então, você tem que perceber, não só ouvindo e prestando atenção no que elas estão dizendo, mas também a própria postura corporal, né? Quando você percebe a pessoa meio que querendo se afastar de você, cruzando o braço, meio reativa, você percebe que tem alguma coisa, no mínimo, atípica com essa pessoa em relação àquilo que ela está respondendo, né? E aí, depois de perceber isso, eu fui conversar com a área que era o meu ponto de contato, né? E eles confirmaram que realmente a empresa estava passando por um tipo de reestruturação. E quando você se deparar com uma situação dessa, a melhor coisa a se fazer é ser transparente. Então, por exemplo, nesse caso da coordenadora, né? Quando ela me disse isso, eu fui puxando, e aí ela soltou, fiz, não, porque eu estou sabendo que vai ter um centro de soluções compartilhadas e tudo mais. E era informação até que a empresa não abriu, mas meio que vazou, né? No rádio corredor. E aí eu expliquei a ela qual era o meu objetivo ali, né? Eu já tinha explicado anteriormente, mas com base nesse novo fato, eu expliquei de uma outra forma, porque aquilo, quando você tem uma informação nova dentro do contexto desse de entrevista e a pessoa e você percebe que a pessoa ela está reticente, ela está com medo, ela está com receio,
que é que você faz? Você reformula o seu discurso e explica a ela de uma outra forma que o seu objetivo ali não tem relação com a reestruturação de pessoal, com a reestruturação que a empresa vai fazer e com o enxugamento de pessoal, né? Você tem que explicar realmente que você está ali para implantar um programa de integridade, e aí você vai e explica qual é o programa de integridade, e você explica também como é que aquela pessoa ela pode te ajudar, né? Porque aí o que acontece? Quando você explica como a pessoa pode ajudar você nesse trabalho, você está dividindo a responsabilidade com a pessoa, você está dando a responsabilidade para ela de passar para você a informação de modo correto, né? De modo adequado. Justamente por quê? Porque você precisa de subsídios, você tem o objetivo de estar ali fazendo aquela entrevista, você precisa de informações. E essas informações precisam ser completas e corretas. E pode ter certeza e aí você deixa nas entrelinhas que se a pessoa não passar as informações, você vai ter problema no seu trabalho, né? E pode ter certeza que numa situação de reestruturação, quando você divide a responsabilidade com a pessoa que você está entrevistando, né? E explica para ela justamente que você precisa que ela lhe passe algumas informações, você precisa da colaboração dessa pessoa, a pessoa vai querer tudo menos atrapalhar o seu serviço no momento desse de reestruturação. Que por mais que ela não entenda e ela acredite, ela não vai querer atrapalhar, não vai ser aquela pedra no sapato que de repente você pode, por algum motivo, chegar para a outra administração e dizer, apesar do meu trabalho não ter nada a ver com a reestruturação, tal pessoa não colaborou, não contribuiu. Ninguém vai querer isso, né? Então, é importante você dividir a responsabilidade com esse funcionário para que ele entenda que precisa lhe ajudar também no fornecimento dessas informações que você está tentando levantar, tá? E aí, o que é que aconteceu? O chato, né, dentro desse processo, é que acabou gerando um retrabalho para mim. Porque a partir do momento que eu entendi o que estava acontecendo, eu precisei explicar para as pessoas, né? Eu explicava de uma forma diferente e acabava tendo um discurso mais longo para tirar dúvidas realmente das pessoas em relação ao programa de integridade, no sentido de desassociar, de desvincular esse programa, esse serviço, ao processo de reestruturação que a empresa estava passando, né? E aí, o que é que eu fiz em seguida? Eu alinhei com a diretoria que, por conta disso, desse fator, ia ter um atraso no cronograma. Se eu preciso adequar o meu discurso, se eu preciso levar mais tempo no meu discurso, até mesmo para tirar dúvida das pessoas de que uma coisa não tem a ver com a outra, lógico, quando era o caso, né? Eu levava mais tempo, né? E esse aumento de tempo decorrente do aumento de detalhes no meu discurso implicava numa mudança no cronograma, implicava num pequeno atraso no cronograma, né? E por mais que seja pequeno, como a gente não tem ideia do tamanho do atraso que vai ser gerado, porque é aquilo, sei lá, vai que na hora de você entrevistar alguém, a pessoa tem uma crise de choro, minha gente, e começa poxa, sei lá, faz daquilo ali um confessionário. Você tem que ter sensibilidade também para estar acolhendo aquela pessoa da melhor forma, sem estar passando nenhuma informação que não possa passar e tranquilizando essa pessoa de que o que você está fazendo ali não tem relação e etc e tal, e enfim, né? E até dizer o seguinte, às vezes a pessoa pode chegar e dizer, não, eu sei que eu estou na lista, eu não devia nem estar aqui repassando essas informações para você e tal. E aí você, aquilo, é uma questão até de humanidade, né? Você chegar e dizer para ela assim, olha, eu sinto muito por você, né? Eu realmente não sabia disso, eu não tenho acesso a essa lista com nomes de pessoas e áreas, mas uma coisa que você precisa ter em mente é o seguinte, se você é um bom profissional, você logo vai estar recolocado no mercado, né? Numa empresa que pode até ter mais a ver com o seu perfil, numa empresa que você pode se identificar mais e ser mais feliz, já que você está saindo num momento que você está te deixando muito triste, né? Então, perceba, nem sempre dá para a gente estimar o tempo de atraso. É aquilo, você pode ter uma noção que pode aumentar aí tantos minutos de cada entrevista que está programada. Vou inventar aqui, tá? Vamos supor que cada entrevista que vai levar 1 hora, pode levar 1h10, 1h20, mas você tem que colocar aí uma estimativa, uma gordurinha, prevendo situações só não, né? Um aumento, uma mudança realmente no seu discurso, envolvendo essa questão da reestruturação.
E aí, a partir do momento que você alinha isso com a diretoria, né, a diretoria, ela vai estar ciente, não vai depois estar enchendo seu saco porque você realmente teve algum atraso no cronograma. E enchendo o saco com razão, né, porque se ela não souber, enfim, se você não deixar isso claro, não fizer esse alinhamento, ela pode pensar que é um erro seu de cronograma, né, em relação realmente ao tempo que você ia passar para estar realizando aquela atividade especificamente. E isso no cliente A, né, que foi meio atropelado. Já no cliente B foi o extremo oposto, né? O que é que aconteceu? Da mesma forma, eu fiz o termo de confidencialidade, assinei e expliquei. Eu gosto de dizer que eu vou em anexo, né? Quando é, por exemplo, uma situação em que eu mando por e-mail, né, o termo de confidencialidade assinado, eu ligo ou então eu vou presencialmente, quando eu posso, até aquela pessoa e digo, olha, deixa eu te explicar. E aí eu explico o termo e toco também sutilmente no assunto da reestruturação e de outras mudanças que sejam de grande porte, que podem vir a impactar no meu serviço de implantação do programa de integridade, tá? E aí, assim que eu entreguei o termo, eles já me avisaram, né? Eles já me avisaram que dali a 2 meses ia ter uma mudança, né, de estrutura da empresa, ia haver realmente uma reestruturação. E aí foi ótimo, porque o que é que eu fiz? Eu consegui alinhar com a alta administração qual era o discurso que ela devia ter para justamente mostrar que o compliance fazia parte dessa nova fase da empresa, não da reestruturação em si, né, que às vezes fica um momento bem negativo, ou imagem negativa da reestruturação, mas da nova fase pela qual a empresa estava passando e que o compliance estaria atuando, ou que o programa de integridade estaria atuando, como mola mestre dessa nova fase, justamente porque, pela preocupação da empresa com o ambiente de trabalho, por promover um ambiente de trabalho mais limpo, mais íntegro, mais qualidade de vida para os funcionários, por estarem preocupados com a saúde mental dos funcionários, né? E por estarem preocupados em realmente implantar a cultura da integridade na empresa, né? Então, é aquilo, a alta administração, ela conseguiu fazer um discurso que me evitou, por exemplo, evitou que eu tivesse que gastar mais tempo na abordagem com cada uma das pessoas, né? E isso foi muito positivo. Quisera eu que toda empresa realmente confiasse no consultor e se abrisse, mesmo que é aquilo, gente, não precisa dizer área X vai passar a ser Y, Joãozinho vai ser desligado, Beltraninho. Não, mas diz que vai ter, por exemplo, nesse caso o cliente A, bastava dizer o seguinte, olha, a gente não se sente confortável em estar passando detalhes, mas a gente está num processo de estruturação de um centro de soluções compartilhadas. Eu já ia entender, porque realmente para mim não faz diferença se é Maria, se é João, se é José, né? Eu enxergo o processo, eu não enxergo a pessoa. E aí evitaria um retrabalho, evitaria desgaste, que isso pode, inclusive, prejudicar a imagem do programa de integridade, como eu comentei no começo. A pessoa pode ter a imagem que foi por conta do programa que teve a reestruturação, quando, na verdade, não tem nada a ver, são coisas que aconteceram realmente de forma paralela, né? E aí, dentro desse contexto, o que é que acontece? Tem gente que fica com medo, né? O profissional de compliance, que é funcionário da empresa, ele pode sim ficar com medo de dizer assim, poxa, Érica, mas como é que eu vou dar esse alerta, né? Como é que eu vou realmente estar sinalizando isso para a empresa de que ela precisa me falar sobre uma reestruturação, porque é capaz da empresa suspender meu serviço, ou seja, é capaz da empresa me demitir, né? E dizer assim, olha, faça o seguinte, não implanta agora não, vai-te embora para casa, toma aqui tua demissão, daqui a alguns meses a gente volta e te contrata. O profissional pode ter esse receio, né? E, assim, infelizmente, eu tenho que dizer que é natural. Uma reestruturação, ela mexe com a cabeça da gente. E aí, como nesse exemplo que eu dei, a pessoa é funcionária, então... Outro exemplo é, por exemplo, se você é consultor, né? Se, no caso do consultor, que vai implantar o serviço vai realizar o serviço de implantação do programa de integridade, ele pode pensar da mesma forma, mantendo-se as devidas proporções, e assim, eu checo, jamais, não está vendo que eu vou sinalizar isso, vou dizer, eu quero saber das estratégias da empresa, quem sou eu sou só um consultor, não, vão acabar suspendendo meu contrato,
né, pedindo para que ele seja deixado para depois, para focar na reestruturação. Então, não, eu não quero que seja feito dessa forma, eu tenho medo de, sei lá, dar um tiro no pé e o que acontece? Justamente por ter medo que alguma dessas situações aconteça, né, que, em resumo, é uma situação da pessoa ser, daquele serviço, do funcionário, do consultor, ser deixado para um outro momento, a pessoa fica calada e não faz nada. A pessoa percebe na entrevista que está tendo alguma mudança estrutural, mas diz, eu não. Mas, ih, rapaz, que droga, quer dizer que estão fazendo reestruturação e não falaram nada. Não, beleza, eu vou fazer de conta que eu não estou sabendo e vou continuar calado aqui fazendo meu trabalho. Não vou fazer nenhum termo de confidencialidade, coisa nenhuma, né? Vou gastar mais tempo na entrevista, paciência, e se eu tiver que passar mais tempo fazendo meu discurso, eu vou fazer. Se tiver que ter retrabalho, eu vou ter. Se tiver que atrasar o cronograma, eu vou atrasar. Se tiver que assumir a culpa de algum problema, eu vou assumir. Percebam, você vai estar puxando para si uma responsabilidade que não é sua, né? Não foi você que criou a reestruturação, não foi você que criou o problema de comunicação. Então, é assim, você não deve fazer dessa forma, você não tem que ter medo de fazer o termo, você não tem que ter medo de conversar com aquela área que foi responsável, que demandou a sua contratação, né? Seja o seu superior hierárquico, ou seja uma área que é o seu ponto focal, se você atua como consultor. Você precisa deixar tudo claro, você precisa entender, você precisa conversar, você precisa alinhar. Eu acho que nada melhor do que realmente a gente atuar de forma transparente para que você consiga conduzir esse processo da melhor forma e com o mínimo de impacto possível. Ou até, como no caso da empresa B, né, do exemplo que eu dei, tem que fazer aqui a associação dos nomes, que conseguiu reverter isso a favor do programa. Por quê? Porque eu consegui dar a orientação para a empresa sobre o que falar em relação a esse serviço paralelo de compliance que estava sendo feito, né? No caso da empresa B, não eram sempre soluções compartilhadas, era realmente uma reestrutura interna que envolvia também o julgamento, mas foi feito de forma correta, de forma adequada, que contou, sim, positivamente para o meu serviço que eu estava fazendo de implantação da área de compliance, né? Então, é aquilo, você precisa trabalhar com transparência, você precisa também mostrar para a alta administração que você está comprometido com aquele sigilo, né, com a confidencialidade daquela informação estratégica, e explicar que aquilo é importante para você, porque você vai precisar conduzir de uma forma que seja adequada. Você vai precisar ter uma comunicação que seja realmente mais assertiva, né? Que mostre, por exemplo, quais são os pontos positivos do programa de integridade. O que vai ter de positivo nessa nova fase da empresa no que diz respeito ao programa de integridade, né? Você sempre vai falar da sua parte, você não vai estar falando da parte dos outros, né? Você vai falar da sua parte, que, por exemplo, você vai ter um ambiente de trabalho mais agradável de se trabalhar, você, no caso, funcionário, né? Vai trabalhar num ambiente melhor, vai trabalhar num ambiente limpo, sem falcatrua, sem desonestidade, né? Num ambiente realmente íntegro, num ambiente com confiança, num ambiente onde a empresa se preocupa fazer a coisa certa, se preocupa, por exemplo, em estar repudiando o assédio moral, em estar dando voz ao funcionário para que ele, inclusive, de forma anônima, consiga estar relatando coisas erradas que venham a acontecer, né? Então, tudo isso você precisa conduzir de uma forma adequada e nada melhor do que a transparência para você fazer isso. Tanto a transparência por parte da alta administração, para que você entenda o processo que está, a mudança que está acontecendo, né? Como também por parte do funcionário, para que ele entenda qual é o seu objetivo ali e quais são os ganhos, quais serão os ganhos que o programa de integridade vai trazer para o dia a dia dele, para o trabalho dele, tá? E, para finalizar, que a gente já está aqui com 35 minutinhos, eu gosto sempre de dar alguns passos, né, de dar realmente um beabá de como você pode estar conduzindo essa situação, né, a situação que eu trago
no tema da aula, né? Então, para que dê certo a implantação do programa de integridade, quando você está em meio a uma reestruturação, tem alguns passos que você pode seguir, né? Só até recapitulando um pouquinho do que a gente já falou. Primeiro, você tem que fazer já de cara um termo de confidencialidade. Só lembrando que é o seguinte, isso independe de reestruturação, tá? Sabendo o que a empresa vai fazer ou não sabendo, é interessante que você crie realmente um termo de confidencialidade, porque isso mostra, inclusive, boa fé de sua parte, no sentido de que a empresa pode contar com seu sigilo em relação a informações que sejam realmente mais críticas, mais estratégicas para a empresa, né? E que é importante que você tenha conhecimento, pelo menos, do contexto daquela reestruturação, para que você entenda se vai impactar no seu trabalho ou não, e caso venha impactar, de que forma você pode conduzir o trabalho para ter o mínimo possível de impacto, ou até para que esse impacto seja um impacto positivo, como no exemplo que eu já citei, né? Um segundo passo que você deve seguir é o que você tem que orientar a alta administração para que, no discurso que ela vai fazer com os funcionários, ela fale de forma positiva da área de compliance, para que ela fale que o programa de integridade é uma coisa que vem agregar, que é um fator positivo dentro dessa reestruturação. E aí, aquela coisa, a linguagem faz toda a diferença, né? Ao invés de falar, por exemplo, de reestruturação, que o compliance vai ser possível para a reestruturação, falar que o compliance ou que o programa de integridade vai ser positivo para a nova fase que a empresa está entrando, para o futuro da empresa, né? Para esse novo degrau que a empresa está galgando. Então, tudo é forma de falar. E aí você pode alinhar realmente com a alta administração a forma adequada de fazer essa comunicação, né? E quando a gente fala em comunicação, se aplica tanto a discurso realmente, né, verbal, uma reunião que ele venha fazer, como também e-mails ou comunicados que a alta administração venha a realizar com seus colaboradores, tá? Um terceiro passo que você pode fazer é o seguinte: caso você não seja comunicado de forma prévia, né, de que vai ter essa reestruturação e você se deparar com essa novidade no entrevista, o que é que você faz? Você volta a uma casa e repete esse passo anterior. Repete não, você faz esse passo anterior. Ou seja, mesmo que você fique sabendo depois, durante a entrevista, que vai ter uma reestruturação, você volta para a alta administração e faz esse alinhamento em relação à comunicação. Sempre é tempo de alinhar com a alta administração que ela deve fazer um ajuste na sua comunicação, para que não venha ter impacto no seu trabalho realmente, né? E é interessante o seguinte, muitas vezes, e aí entra um quarto passo, né? Muitas vezes a alta administração ela pode não querer falar, te ouvir, né? Pode acontecer? Pode. Mas o que é que você deve fazer? Você não pode hesitar em alinhar com as pessoas o que tem de positivo. Se a auto-administração não quiser falar, ok. Nem sempre a auto-administração quer lhe ouvir, né? Mas você pode fazer esse papel no sentido de explicar o que é que vai ter de objetivo no programa de integridade, explicar o que é que tem de positivo nesse trabalho que você está executando, seja você funcionário, seja você um consultor, né? E aí você pode explicar, por exemplo, falar um pouquinho das ferramentas, explicar que a empresa vai passar o teu código de conduta e que o código de conduta atua de forma orientativa para que a pessoa tenha um parâmetro, né, de conduta a ser seguido, entenda o que a empresa acha que é uma conduta adequada. Você pode falar também do próprio canal de denúncias, né? E que o canal de denúncias, ele inclusive garante o anonimato. E até mesmo, você pode dizer que o canal de denúncias, a depender de como andar em paralelo à implantação do programa de integridade e a reestruturação da empresa, você pode, inclusive, dizer que o canal de denúncias pode contar positivamente, pode ajudar o funcionário a denunciar situações envolvendo favoritismo, né? Envolvendo panelinha, envolvendo protecionismo. E aí, se for esse o caso, né? Se você sabe que, por exemplo, dentro de uma equipe, ficando aqueles que são chegados do gestor e, de repente, esses queridinhos, eles podem não ser as pessoas mais competentes,
você pode fazer uma denúncia sobre isso, mas só uma dica, diz para a pessoa que ela deve utilizar, ela deve anexar naquela denúncia evidências que comprovem esse favoritismo. Por exemplo, comparativos de desempenho e produtividade entre a pessoa que está para ficar, a pessoa que está para ser demitida, ou mesmo se é em relação à área, às vezes é uma área que está para ser extinta, e uma outra que às vezes não dá resultado nenhum, vai ficar, mostra comparativo entre as áreas, mostra os indicadores, mostra os números, né? Realmente tem que ser uma evidência. É aquilo, contra fatos e dados, não há argumentos. Então, se você tem evidência, coloca. Se você tem uma medida de desempenho, um indicador de desempenho que você consiga comparar A e B, coloca, né? Porque realmente você pode estar evitando uma injustiça que, inclusive, pode ser feita com você não, né? No caso, a pessoa que vai fazer a denúncia pode estar evitando uma injustiça que pode acontecer com ela ou mesmo com um colega, né? E é importante ter, aí você explica, né, que é importante que tenha evidência anexada no canal de denúncia para não parecer que é fofoca ou mimimi, tá? Mas explica isso, que o canal de denúncias, inclusive, pode contar positivamente para a pessoa dentro desse processo de reestruturação. É aquilo, a alta administração falando ou não, nada impede que você fale, explique o que tem de positivo nesse trabalho realmente do programa de integridade, né? Nesse trabalho que você está fazendo de implantação do programa de integridade, né? Um quinto passo que você pode fazer é o seguinte: se você percebe que, por exemplo, a auto-administração não lhe deu ouvidos e não ajustou o discurso e também não disse para você que ia ter reestruturação, mas você está tendo impacto no tempo, né? Naquele exemplo que eu dei de, se você faz uma entrevista de 1 hora, a entrevista está sendo de 1h10, 1h20, você está tendo um aumento no tempo. Então, o que é que você faz? Você tem que, se você percebe que isso acontece, perceba que ao final desse processo, ou pelo menos dessa atividade especificamente, vai ter um aumento na quantidade de horas. Você precisa sinalizar para a alta administração desse aumento na quantidade de horas, né? As horas vão aumentar por conta desse motivo, que eu estou tendo que alinhar o meu discurso. Antes disso, você lembra de dar orientação para que a alta administração ajuste o discurso dela, e se ela não quiser, porque se ela ajustar, ok, você não precisa explicar de novo, ela já explicou, já está alinhado. Mas se ela não quiser alinhar com o funcionário, não quiser alinhar o discurso dela, você vai ter impacto. E aí você sinaliza, olha, eu vou ter impacto no meu prazo, vai aumentar a quantidade de horas trabalhadas, né? E note o seguinte, que se você for consultor, aí entra o passo 6, tá? Específico para quem é consultor. Se você for consultor, esse passo 5 anterior que eu falei do aumento da quantidade de horas vai impactar diretamente na conta do projeto, né? No pagamento que tem que ser feito a você. Justamente por quê? Porque você vai informar que vão ser necessárias X horas adicionais, tendo em vista que não foi feito o alinhamento da alta administração, aí você fala de uma forma sutil, né? Tendo em vista que a alta administração achou adequado não aceitar nossa recomendação de alinhar o discurso junto aos colaboradores em relação à implantação do programa de integridade, que é uma coisa separada, que não tem relação direta com a reestruturação de pessoal que está acontecendo na empresa, né? E é interessante o seguinte, que é depender do impacto na quantidade de horas, pode ser que essa informação, a partir do momento que você dá essa informação que vai ter um aumento em X horas, e aí aquilo, você como consultor, você cobra por hora, né? Vai ter um aumento na quantidade de horas trabalhadas, vai ter um aumento no valor a ser pago para você como consultor. Esse detalhezinho pode fazer com que a alta administração diga assim, opa, peraí, poxa, vai aumentar o custo? Não, tá bom, vai, tu quer que a gente diga o quê? Qual é o discurso? Qual é a mensagem que a gente tem que passar para as pessoas, para os funcionários? Percebe? Isso pode contar positivamente para você, né? Primeiro, é o certo a fazer. Se você vai trabalhar mais, vai ter um aumento nas horas, você vai cobrar mais essas horas adicionais. E você tem que deixar isso claro já no começo. É melhor deixar logo no começo do que no final, sempre. Sempre que tiver alguma alteração de sentido, alinha no começo, não alinha no final, né? Prova de boa-fé. E isso pode fazer com que a auto-administração mude de ideia e diga, tá bom, vai, a gente vai seguir a tua recomendação e vai fazer esse alinhamento
comunicação, né, com os funcionários, de que o compliance é tudo de bom e de que o compliance só vai trazer coisa positiva para a empresa e também para os funcionários, tá? Bom, gente, é isso, né? Era essa mensagem que eu queria passar para vocês, então é aquilo. Não é o fim do mundo se tiver que passar por uma reestruturação em paralelo ao programa de compliance. A implantação do programa dá para fazer sim, tem alguns cuidados que você tem que seguir, mas segue esses cuidados, se for o caso depois, pega a gravação dessa aula, anota, tá? Para que você realmente saiba como conduzir. E se você se deparar com esse tipo de situação, como funcionário ou como consultor, você já vai estar preparado, né? Obrigada por terem assistido até aqui, obrigada pela participação de vocês. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, ajude compartilhando com outras pessoas que podem realmente achar esse conteúdo interessante, pessoas para as quais esse conteúdo possa realmente estar agregando valor, né? E me ajude nessa missão, que é uma verdadeira evangelização corporativa, né? No sentido de estar levando o compliance para os 4 cantos do Brasil, tá? E, vocês que estão no YouTube, lembrem de curtir o vídeo, lembrem de compartilhar e lembrem também de se inscrever aqui no nosso canal. E ativa também o sininho de notificação, que sempre que a gente postar vídeo novo, você vai estar recebendo um aviso e já assiste o vídeo em primeira mão, tá? Só lembrando de uma última coisa, a partir dessa semana, a gente passou a fazer 3 lives, ou seja, 3 aulas por semana, tá? Segunda, quarta e sexta. Então, se liga aqui no canal para estar aprendendo realmente como sair do absoluto zero de conhecimento do compliance a ter ganhos de até R$ 7.700 por ano não, por mês, que dá um valor de R$ 100 mil por ano de ganho, né? Se você for, no caso, funcionário. Se for consultor, o ganho vai ser muito maior, mas em outro vídeo a gente conversa sobre isso, tá bom? Obrigada, pessoal, mais uma vez. Boa noite para vocês. Beijão e até sexta.